Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje muito feliz porque é o nosso primeiro vídeo longo com mais de 100 inscritos, né? Eu sei que pode parecer pouco para algumas pessoas, mas atingir 100 inscritos de forma orgânica é muito difícil aqui no YouTube. E eu tô muito feliz que nós já passamos aí dos 100 inscritos e tô bem animada para continuar fazendo conteúdo aqui e entregar esse conteúdo que eu tento fazer com todo carinho para vocês e com muita pesquisa para tentar mostrar um pouco sobre como é a vida aqui na Irlanda. Então, chega de enrolação e vamos falar logo sobre 5 motivos para você não morar na Irlanda. Gente, já esclarecendo que esse não é um vídeo para desanimar a você que pensa, né, em mudar para Irlanda, até porque eu moro aqui e assim, não é esse o intuito do vídeo, e sim trazer 5 possíveis motivos que podem te incomodar de alguma forma. E assim, vai variar muito de pessoa para pessoa, porque para mim, inclusive, alguns desses pontos não me incomodam, mas é um ponto em comum, vamos dizer assim, de incômodo para os imigrantes que vêm aqui para Irlanda, né? Principalmente imigrantes que são aí da América do Sul, que tem nossa cultura difere assim bastante aqui da cultura irlandesa. Mas então, vamos lá. Vamos agora para o primeiro ponto, que é o alto custo de vida aqui na Irlanda. Então, especialmente as cidades maiores, no caso aqui como Dublin, Cork, pode ter um valor significativo de aluguel, tá? Então, coloca aí na sua cabeça que se você vier para cá, sim, é um lugar onde o salário é bom. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card, falando sobre o salário mínimo em 2025 na Irlanda, mas também é um país muito caro. Bom salário, mas o alto custo de vida também acompanha. E aqui, Dublin, especificamente, é uma das cidades com o aluguel mais alto. Então, tá gerando aí, em média, por exemplo, para um casal, eu vejo anúncios aí no Facebook ou no Daft, ou até outras plataformas que o pessoal costuma divulgar, dos preços de aluguel, por exemplo, para quarto de casal. Às vezes você vai dividir casa com mais pessoas e pagar aí 1.300, 1.400 de aluguel em um quarto, tá? Não tô falando no apartamento todo. Claro que você consegue encontrar também, por exemplo, apartamento de um quarto por 1.400, 1.500 fora do centro da cidade. Isso vai depender muito da região que você vai morar, né? Vai escolher morar, porque a gente tem o condado de Dublin e tem Dublin ali central, né? Que você vai ficar mais ali perto das escolas, então vai depender muito do estilo de vida que você vai ter, onde você vai precisar morar. Se você consegue morar um pouco mais afastado, se você precisa morar mais perto do centro, se você é estudante, se não é, então varia muito, mas já adiantando que independente, o preço do aluguel, ele é muito alto, seja tanto para você dividir uma casa, um quarto, ou para você dividir, ou para você alugar, né, de forma aí individual, ou com o seu marido, né, ou com família em si, uma casa ou um apartamento. Então, já coloca aí na sua lista, já vem com isso na cabeça que o custo aqui de vida é alto e principalmente os aluguéis vai levar aí uma boa parte do seu salário. Segundo ponto, que para mim não é um problema, mas é um problema para muita gente que muda para cá e vem de países, né, países tropicais ou até países aqui da Europa mesmo, mas que tem um clima um pouco melhor, que é o clima. Gente, a Irlanda chove muito e faz muito frio. Claro, nós temos verão aqui sim. Eu até acho que de uns anos pra cá, não sei exatamente se eu que tô acostumando agora com o clima, ou se realmente vem ficando mais quente com o passar dos anos. Então eu não senti tanto um inverno muito frio esse ano. Mas sim, a maior parte do tempo aqui é frio e chuva. Dublin eu sinto que chove um pouco menos do que alguns outros lugares. Por exemplo, eu morei em Cork, né, por 1 ano e meio e eu sentia que lá chovia bem mais do que aqui. Mas sim, é um país onde boa parte do ano vai ser chuvoso, vai ser um clima mais frio, vai ser aquele dia mais cinzento. Hoje, por incrível que pareça, estamos no inverno, mas o dia tá bem bonito. Mas assim, são pontuais, né? E aqui no verão, claro,
faz calor, mas como que eu posso dizer? É aquele dia quente para quem mora na Irlanda, entendeu? Não vai chegar assim a um calor, por exemplo, como a gente vê no Brasil, ou até mesmo Espanha, Itália, Portugal, que é bem mais quente do que a Irlanda. Então, se você não gosta muito de um clima mais frio, ou até mesmo de chuva, esse pode ser um ponto negativo aqui para você mudar para a Irlanda. E agora, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o sistema de saúde aqui na Irlanda. Então, aqui na Irlanda tem sim o sistema público, que não é totalmente gratuito, e tem o sistema privado. O sistema público, você pode também enfrentar horas ali de fila se você precisar ser atendido num pronto-socorro, e o médico pode simplesmente olhar para você e te receitar um paracetamol, que é o que a maioria dos médicos fazem aqui. Só se for assim uma coisa muito, muito grave, que precisa de uma investigação maior, que você vai ter um acompanhamento maior, assim, principalmente na rede pública. Claro, você pode optar por pagar um convênio médico, né? Assim como a gente também tem no Brasil, os particulares. Só que o convênio aqui, eu acho caro, mas é uma opção. Aí vai depender do estilo de vida que você tem, do quanto você ganha e se compensa para você pagar ou não, se é uma coisa que aí você usa recorrente. Então, assim, venha com a mente aberta que você está vindo para a Europa, para um outro país, mas você vai ter problemas assim como você tem no Brasil. Podem ser problemas diferentes, em outros setores que muitas vezes no Brasil é um pouco mais complicado, mas você vai sim, não é mil maravilhas que você vai chegar aqui e todos os seus problemas estarão resolvidos, não. Esse ponto de saúde é um ponto que eu vejo muita gente reclamando, inclusive os irlandeses, não só os imigrantes. Então, o sistema de saúde aqui, ele não é muito bom, não. E o quarto ponto, que é um ponto que me incomoda muito e incomoda muita gente aqui, outro ponto que também, inclusive, incomoda muito os irlandeses, que é o transporte público. Então, aqui, basicamente, nós temos alguns meios, né, públicos de transporte aqui na Irlanda, que é o Luas, que seria como se fosse esse trem elétrico, né, que anda no meio da cidade. Tem o DART, que são os trens, e tem os ônibus. Eles são, assim, são transportes, não são transportes ruins, tá? Você vai encontrar uma boa qualidade no transporte, porém, é uma única empresa que administra todos esses transportes. Então, é aquela coisa, gente, se você depende de ônibus, o ônibus ele passa a hora que ele quer, às vezes ele não passa, tem muito ônibus fantasma por aí, que às vezes você fica esperando e ele não aparece. O Luas também dá muito problema, então às vezes você precisa utilizar o Luas para ir de um lugar para o outro aqui da cidade ou para ir para o trabalho. Do nada, ele para de funcionar e aí você fica na mão. E o Dart também tem os problemas, dependendo do local que você mora, para você se deslocar, são pouquíssimos horários de transporte que tem, então às vezes você precisa esperar 1 hora para pegar o mesmo trem. Eu acho que o que funciona melhor aqui, vamos dizer, é o Luas, que é o que dá menos problema, mas ainda assim dá problema. Já aconteceu de eu ir trabalhar, e o meu trabalho, assim, é muito próximo daqui, coisa de se eu pegar o ônibus, sei lá, 15 minutos daqui até o trabalho. Mas eu ficar 1h15 no ponto de ônibus e não passar nenhum ônibus, ele deveria passar a cada 20 minutos. Ou de pegar o Luas, chegar no ponto do Luas, e aí o painel todo apagado e você vê lá que aconteceu uma manutenção em tal lugar e o Luas não vai passar. Então, assim, se você depende de transporte público, ou se você vai depender quando você mudar para cá, então você precisa analisar muito bem onde você vai morar, se é próximo do seu trabalho, se é próximo da sua escola, da sua escola, porque é um ponto negativo sim. Eu vejo que aqui em Dublin é muito ruim. Quando eu morava em Cork também era muito ruim. Eu não posso falar hoje como isso, né, acontece nas outras cidades, mas pelo que eu vejo as pessoas comentando, não é um ponto forte, vamos dizer assim, aqui na Irlanda, o transporte público. E agora, o quinto ponto, o último, mas não menos importante, pelo contrário, é um ponto muito importante,
que você precisa muito saber antes de vir para Irlanda é referente à violência. E, gente, quando eu falo violência, é óbvio que algumas coisas que a gente vê de criminalidade, vamos dizer assim, no Brasil, a gente não vai encontrar aqui na Irlanda. Porém, alguns pontos que a gente não se preocupa no Brasil, a gente precisa se preocupar aqui. Por exemplo, aqui vem crescendo, né? Eu tô desde 2019 na Irlanda e eu vejo que ultimamente vem crescendo, principalmente aqui em Dublin, violência contra imigrante. E quando eu falo contra imigrante, não é só brasileiro, tá? É imigrante de várias nacionalidades. Pessoas que são tanto da América Latina como de outros países aqui da parte da Ásia, enfim, que vem muito para cá e tem muito índice de violência. E quando eu falo violência, assim, claro, você não vai estar andando na rua e vai levar um tiro, mas acontece muito de brigas, tá? São determinados grupos de... Nem os próprios irlandeses gostam de chamar eles de irlandeses, mas são, né? São irlandeses, adolescentes aqui, que normalmente o pessoal chama de nanás, né? Que eles saem pra causar briga mesmo. Não é assim, tipo, eles não querem te parar pra roubar o seu celular ou pra roubar o seu dinheiro, até porque eles têm acesso, né, a dinheiro aqui, eles recebem vários incentivos, muita ajuda do governo, então o problema não é dinheiro, não estão roubando porque, vamos dizer, não é uma justificativa, mas porque eu preciso daquilo para algo, para vender, para comprar comida, por exemplo, não. É simplesmente pelo fato de maldade, sabe? De sair por aí batendo nas pessoas e causando. E vem crescendo muito. Eu vejo que em Dublin, principalmente, é muito... Tá acontecendo com muito mais frequência do que os outros lugares. Eu vejo que em alguns outros lugares da Irlanda também acontece, tá? Só que em Dublin, claro que por ser a capital, né, por ser uma cidade maior, acontece com mais frequência. E normalmente esses ataques a imigrantes são brigas mesmo, né, deles baterem nas pessoas no meio da rua. E eu vejo do meio do ano pra cá, que eu acompanho aqui os jornais, né, da Irlanda, de ataque com arma branca. Então, muitas vezes, ataque com facas. Claro, gente, que não é assim, tipo, você sai na rua todo dia e você vê um ataque na sua frente. Não é assim que acontece. Mas é uma coisa que você tem que ter em mente que pode acontecer. E eu vejo acontecendo muito, vocês podem procurar até no YouTube ou até mesmo em jornais locais aqui da Irlanda. Inclusive, eu recomendo que vocês façam isso. Antes de mudar para cá, dê uma olhada nos jornais irlandeses, que sai muita notícia que às vezes não sai na mídia aqui fora da Irlanda. Se bem que eu vejo também, tipo, uma passação de pano aqui, porque quando acontece, só para vocês terem uma ideia, algum tipo de crime assim, que é de uma pessoa local, né, contra um imigrante, por exemplo, você vai ver pouquíssimos dados na imprensa. Você vai ver só lá a notícia, tem muitos detalhes. Agora, quando é um imigrante que fez algo contra alguém, né, principalmente um nativo aqui, aí sai o nome da pessoa, a nacionalidade, enfim, sai todos os detalhes. Então, às vezes é difícil de encontrar isso nas notícias, mas a maioria das vezes, vamos dizer, eles colocam isso no jornal. Então seria interessante para você que está pensando em mudar aqui para Irlanda ou qualquer outro país, isso vale para todo mundo. Pesquisa principalmente nos jornais locais em relação às notícias, né, do que está acontecendo dessa cidade, nesse local que você vai mudar. E é muito frequente acontecer esses tipos de ataque, principalmente com o pessoal que trabalha de delivery. Eu não sei o porquê, qual a implicância deles com os meninos, né, ou com as meninas que fazem as entregas, porque o pessoal tá aqui trabalhando, não tá enchendo o saco de ninguém, e, enfim, eles são ali os principais alvos e que estão ali na rua todo dia trabalhando. Então, esse seria o último ponto, que é um ponto muito importante, e tenha em mente que eu tô trazendo esses 5 pontos negativos para você entender que sim, você tá saindo do Brasil muitas vezes para procurar uma vida melhor. E você vai encontrar, claro, porque a Irlanda tem muitas coisas boas, que eu também vou colocar num próximo vídeo aqui, pontos positivos sobre a Irlanda, mas eu quero trazer também essa realidade do dia a dia, que são coisas que você vai encontrar, que pode acontecer, talvez
tomara a Deus que não aconteça com você, não aconteça comigo, não aconteça com a maioria das pessoas, mas coisas que você pode ver no dia a dia assim, e se você vê alguma notícia, algo do tipo, não se sentir chocado, porque não quer dizer que você está vindo para a Europa e que aqui é tudo lindo, mil maravilhas. Não, gente. Você vai ter problema, a cidade tem problema, como qualquer outra cidade, o país. Sim, é um país muito bom de morar, tem um salário muito bom, mas tem também pontos que você precisa considerar que talvez para você não seja o melhor lugar da Europa para viver. Até porque tem muitas opções aqui, principalmente para quem tem o passaporte europeu. Você pode escolher aí vários outros países, então você tem que considerar pontos positivos e pontos negativos do país que você vai mudar. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. E se você gostou, já clica aqui em gostei, deixe seu comentário falando o que você achou do vídeo. Se você conhece alguém que se interessa por esse conteúdo, encaminha para essa pessoa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e até a próxima!